Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre essa matéria, sobre o Arthur do Zenit, que passou pelo Palmeiras e tudo mais, onde tem sido especulado tanto no Cruzeiro quanto no Flamengo, de acordo com algumas matérias, até porque ele não tem sido titular lá no futebol russo. Eu até já trouxe aqui uns 3 vídeos no canal, deve ter uns 1 mês já, sobre ele, de que seria sim uma boa opção, e agora o primeiro indício, de que tem alguma especulação nesse sentido, sendo oferecido para o Cruzeiro e também para o Flamengo. Será que seria uma boa? Quero falar também de outras opções aqui, até do próprio futebol russo, outra opção aí também do Everton, por exemplo, do Flamengo, que eu acho que seria uma opção assim bacana, caso o Cruzeiro queira fazer um investimento mais alto, vamos colocar assim, e vale lembrar, não acho que o Cruzeiro tem que trazer um ponta para ser complemento de elenco, para o Gabriel Verón continuar sendo titular. Não acho que isso vai nem acontecer. Acho que o Cruzeiro vai ir forte sim no mercado, mais precisamente para um jogador, um ponta direita realmente que chegue para ser titular. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui de 45 mil inscritos no YouTube. É a próxima meta aqui da gente. Se você está assistindo aqui e não se inscreveu, já sabe, deixe seu like, se inscreva, nos ajuda bastante aqui também. E ativar as notificações, que aí sempre quando eu postar um vídeo novo, você já recebe aí no seu celular. Quero destacar aqui também os próximos jogos do Cruzeiro na Esportiva Vive, patrocinadora do canal, tanto para esse próximo jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Lanús na Argentina, e até mesmo no dia 6, contra o Flamengo no Mineirão, já está aqui disponível também as cotações, tá? Peguei aqui, para o Cruzeiro empatar ou vencer o Atlético Paranaense e vencer o Flamengo fora, pagando aqui então R$25, voltando 93,75, excelente opção aqui para esses duelos. Lembrando, tem também nesse final de semana várias partidas interessantes, por exemplo, Grêmio enfrentando o Atlético Goianiense, tem também Palmeiras enfrentando o Fortaleza e Flamengo enfrentando o Juventude, cotação de 3 para cada real apostado. Então vamos colocar aqui um valor mais baixo, você pode começar aí, R$8, voltando 24,8. Já finalizei aqui minha aposta. Lembrando, caso de aposta 100% regulamentada com as leis do Brasil, você pode começar a apostar a partir de R$1 e ainda você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito até R$600. Então, várias vantagens para você começar aqui na Esportiva. O link eu sempre deixo aqui na descrição, igual eu estou mostrando aqui para vocês. Tá aqui, comece na Esportiva VIP com 100% de bônus no depósito e a partir de R$1. Então, bora aqui falar sobre essa matéria. Muito obrigado aí ao portal Vamos Futebol. E eu vi aqui em várias outras especulações de que o atleta aí, o Arthur, foi oferecido tanto para o Cruzeiro quanto também para o Flamengo. Informação aí também do Jorge Nicola, de que ele está sendo oferecido para alguns clubes no Brasil, depois dessa fase dele, não muito boa, lá no futebol russo, que ele tem sido reserva. Se você pega nos últimos 3 jogos, ele marcou 3 gols. Porém, somente um foi titular, e marcou esses 3 gols contra um time da segunda divisão da Rússia, Então ele está sendo muito mais reserva do que qualquer outra coisa. Ainda assim, ele tem bons números, mesmo saindo do banco. 5 assistências, 3 gols em 14 jogos, números parecidos, de jogos, de gols, que ele teve na metade do ano passado para cá, onde ele somou 16 partidas e 3 gols. Então, essa passagem dele na Rússia não está sendo como era de se esperar, nem para ele, nem para o Zenit, que investiu 15 milhões de euros na sua contratação. Então o Bragantino, que viveu uma fase excelente, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira em 2021, 58 jogos, 21 gols e 14 assistências. Naquele ano o Bragantino chegou na final da Sul-Americana e tudo mais, continuou tendo um bom desempenho, até ser vendido por 8 milhões de euros para o Palmeiras, e aí ele ficou no Palmeiras durante 7 meses, 43 jogos, 10 gols e 2 assistências, e apareceu uma proposta de quase o dobro do que o Palmeiras havia pago, 15 milhões de euros pelo Zenit. É aquela coisa, eu acho que ele hoje não vai valer 15 milhões de euros, porque primeiro que seria um valor muito alto, até mesmo para o futebol brasileiro, daria 92 milhões de reais, e também porque ele foi comprado quando ele tinha 24 para 25 anos, hoje ele vai fazer 26. E além disso, não vive uma fase muito boa, alguns portais colocam ele avaliado em 11 milhões de euros, eu acho que é um valor justo, seria aí na casa de 67 milhões. Vale lembrar que as maiores contratações do Cruzeiro até aqui foram em média de 5 a 6 milhões de euros, igual o Wallace, o Matheus Henrique, por exemplo, o Caio Jorge também, um pouco menos do que isso, do que o Wallace e o Matheus Henrique, e o Matheus Pereira também na casa dos 5 milhões de euros. Então, o Cruzeiro ficando entre 5 a 7 milhões seria a contratação mais alta até aqui. O Zenit também é um time com muito dinheiro, então se eles quiserem bater no pé, de que só vende por 15 milhões
Eles podem, porque tem uma condição financeira bem alta, mas sinceramente eu acho uma baita opção para ponta direita e essa solução, né, dos problemas, porque quando ele esteve aqui no Brasil, ele sempre jogou muito, né, nunca deixou a desejar. Tá aqui o desempenho dele lá na Rússia, jogando de ponta direita e cai um pouco também pela esquerda, né, mas muito mais pelo lado direito, carência muito grande no elenco do Cruzeiro nessa atual temporada. Na Série A sempre com bons números, olha aqui, ó, pelo Palmeiras, nota média de 7, inclusive o último jogo dele foi contra o Cruzeiro, no dia 6 de dezembro, aí ó, 31 partidas na Série A, 22 como titular, 5 gols e 2 assistências, e pelo Bragantino, se você pega aqui 2021, foi o melhor momento da sua carreira, nota de 7.33, 30 partidas, 12 gols naquela Série A e 8 assistências, né? Foi bem demais. Inclusive na época era avaliado em 20 milhões de euros. Ah, vale lembrar que aqui no SofaScore ele já vale um pouco menos, né? 9 milhões e 600 mil. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Valeria a pena o Cruzeiro investir 50, 60, 70 milhões de reais pelo jogador? Se você lembra dele, né? Que já chegou a viver bons momentos também pelo Bahia em 2019 e pelo Londrina também, eu lembro, naquela Série B de 2017 com o Dagoberto e tudo mais. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Estou curioso para saber. Outro jogador que jogou com ele, né, é o Claudinho, de 27 anos de idade. Esse que é bem mais caro, vive uma fase bem melhor também. Apesar de não ter marcado gol ainda no ano, ainda assim, né, 14 jogos, 4 assistências. Ano passado, 42 partidas, 5 gols e 9 passes. Foi comprado do próprio Bragantino, que chegou a jogar junto com o Arthur, por 12 milhões de euros. Né? Só que hoje ele vale muito mais do que isso. Alguns portais colocam entre 19 a 20 milhões. Né? Inclusive, se você pega aqui, ó, Flamengo, Claudinho, acordo com o Zenit sempre bateu o pé em um valor muito mais alto, né? Até ele renovou, né, o contrato até 2028 e o Flamengo já está querendo o Claudinho desde 2019, quando ele estava no Bragantino, e aí quando ele foi para a Rússia, né, aí que complicou ainda mais. Então o Flamengo ofereceu 18 milhões de euros, porém aqui, ó, sempre foi, né, uma pedida de 25 milhões para contratar o Claudinho. Inclusive o Southampton lá da Inglaterra, da Premier League, eram os times interessados. Então 25 milhões de euros dá 153 milhões de reais. Né? Eu acho o Claudinho excelente, pode jogar de ponta esquerda, meia, ponta direita, qualquer posição. Acho que ele com o Matheus Pereira, pelo amor de Deus, seria uma ótima dupla, realmente. Mas o Zenit não vai vender ele por um preço menor do que isso. O Cruzeiro, beleza, vai deixar uns 300 milhões de reais para a contratação no ano que vem, mas será que metade disso só é um jogador? Tudo bem, né? Um jogador que decidiria seria o novo Matheus Pereira. 2 jogadores assim absurdos. Eu acho que vale a pena, mas não acho que vai ser esse movimento racional do Cruzeiro. Temporada anterior também, né? 29 jogos, 5 gols e 11 assistências. 2020 no Bragantino, 20 gols, 50 partidas. Chegou a ser convocado. E eu acho que até para ele, né? Se ele volta para o Brasil, eu não dou 4 meses para ele ser convocado para a seleção brasileira, pelo potencial, né, que ele tem e o que ele joga, né? Ele, o Anderson Talisca, o Oscar também, acho que são jogadores que se tivesse no Brasil, era para estar na seleção, ó, há muito tempo. Você acha que compensa? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. E um último, cara, que eu particularmente gosto muito, acho que não está sendo bem aproveitado no Flamengo e está no momento de lesão também, é o Everton Cebolinha, que foi inclusive, né, muito querido pelo Tite, por isso que ele voltou a ser titular nessa temporada. Acabou se lesionando, foi comprado por 14 milhões de euros, então também seria uma contratação aqui, ó, de 92 milhões de reais, 86 milhões de reais, não é baixo. O Flamengo também, né, não sei se desfazeria do seu principal jogador, mas pro ano que vem o Flamengo deve vir mais forte ainda do que foi nessa janela. Você pode ver que tem vários pontas excelentes, né? O Bruno Henrique, o Everton Cebolinha, que vinha sendo reserva, porque, cara, é tanta opção, né? O De La Cruz, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro mesmo saiu, o Alcaraz chegou aí também para essa posição de meio ofensivo. Então, assim, se o Cruzeiro oferece vamos colocar, o que ele tem valido hoje, né? 8 milhões e meio. Tudo bem, o Flamengo comprou ele há 2 anos atrás. Um ponta com 26 anos não vale o mesmo que um ponta de 28, com uma fase pior, né, na carreira. Quando ele surge no Grêmio muito bem, foi comprado pelo Benfica por 20 milhões de euros. O Benfica ficou com ele durante 2 temporadas. Nem foram números ruins, né? Se você ver aqui, ó, 48 partidas, 8 gols e 10 assistências. Acho que era até o próprio Jorge Jesus, que era técnico do Benfica, não utilizou muito ele e ele foi repassado para o Flamengo, onde até aqui, cara, não conseguiu realmente vingar. Tirando o ano passado, que ele somou muitos números, né? 64 jogos, 6 gols e 10 assistências, mas ainda assim não chega nem perto daquele Everton Cebolinha de 2020, né? 20 gols, 2018, 19 gols marcados, enfim, era uma fase muito melhor e eu acho que ele, cara, joga muito, acho que poderia sim ser uma boa. Não acho que ele vale só 8 milhões e meio, acho que ele vale pelo menos uns 10, quem sabe 60 milhões, 28 anos, pode jogar de ponta esquerda, ponta direita,
É um dos reforços que eu mais gostaria de ver no Cruzeiro, viu? Sinceramente. Acho que o Cruzeiro falta jogadores com essa característica de ir pra cima, no 1 contra 1. Pode deixar sua opinião aqui embaixo se você concorda comigo ou não, se eu falei bobeira. Vou deixar aqui para vocês o link também da Esportiva para você começar a postar a partir de R$1 e também as outras sugestões, né, de vídeos que eu trago aqui, 2 por dia no canal, já deve ter uns 4 anos já isso. Vou deixar aqui as outras sugestões para vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!